Olá, irmãos. Boa noite. Boa noite aí a todos que nos assistem aí agora através do YouTube. Quero dizer para cada um de vocês que eu me chamo João Paulo, sou discípulo do Senhor Jesus, em processo contínuo de restauração. Estou aí com a missão de mais uma vez trazer novamente uma reflexão para o nosso coração da parte de Deus. Reflexão essa que eu creio que tem nos ajudado e muito na nossa edificação, nosso alimento espiritual, tendo em vista a situação que nós estamos vivendo hoje, em que nós não estamos podendo nos reunir na congregação, não estamos podendo nos congregar, mas graças à tecnologia, nós estamos aí perto um do outro, né? Através aí dos meios tecnológicos. Desde já eu quero também agradecer a cada um que, mesmo não sendo membro da Igreja de Cristo no Brasil, aqui em Quixadá, mas tem nos acompanhado aí pelo canal do YouTube. Eu tive conversando aí com algumas pessoas que falaram, né, comentaram sobre as coisas que nós falamos aqui através desse canal, e eu até me surpreendi ao ver que existem pessoas que não são aqui da congregação, mas que têm acompanhado aí o nosso trabalho através do canal do YouTube. Então, quero dizer que para nós é um motivo de muita alegria, né, e dizer que é um prazer tê-lo também aqui conosco, participando aí de alguma forma, né, através da tecnologia, desse momento aí de reflexão na palavra de Deus. E hoje eu trago aí algo falando aí a respeito da oração. Hoje é terça-feira e nós nos reunimos toda terça-feira, quando podemos, né, na igreja, para tratar a respeito da oração e também orar, buscar aí a face de Deus através da oração. Mas infelizmente nós não estamos podendo nos reunir, mas continuamos falando a respeito desse assunto e usando as terças-feiras como o dia oficial de tratar sobre esse assunto concernente à oração. Então eu quero dizer para você que isso é uma prática muito antiga, não é algo novo, não é algo que foi criado há 100 anos, nem há 50 anos, nem na década passada, nem no século passado. Isso aí já está desde os primórdios, pois desde a queda do homem no Jardim do Éden, através de Adão e Eva, que desobedeceram a Deus e trouxeram o pecado ao mundo, e juntamente com esse pecado a morte eterna. Porém, né, nós podemos acompanhar na história, lá em Gênesis, que depois do relato da queda, depois deles terem desobedecido a Deus, depois deles terem sido expulsos do Éden por conta desse feito, nós acompanhamos que eles continuaram a vida novamente e, e eles seguiram aí com as suas famílias. E ele tem um trecho na Bíblia, lá em Gênesis, no capítulo 4, versículo 25, que diz que novamente Adão teve relações com a sua mulher e ela deu à luz outro filho, a quem chamou Sete, dizendo: Deus me concedeu um filho no lugar de Abel, visto que Caim o matou. Isso aqui é uma história muito conhecida na humanidade. Hoje até o mais novo cidadão que tem assim, um entendimento já ouviu falar que na famosa morte de Abel, morto pelo seu irmão Caim. E isso foi o primeiro homicídio na história da humanidade que nós temos relato. Esse homicídio se deu
a partir do momento em que Caim se deixou levar pela inveja do irmão, pelo irmão, né? E, e a ira, o ódio entrou no coração de Caim, levando Caim a alimentar esse ódio e depois, por fim, acabar tirando a vida do seu irmão Abel. Então a Bíblia diz aqui que após esse acontecimento, depois que foram feitas as devidas, dadas as devidas consequências a esse fato, a Bíblia diz que Adão teve novamente relações com a sua mulher, e aí ela deu à luz a esse filho chamado Sete, dizendo que Deus concedeu um outro filho, né, no lugar de Abel. E também a Sete nasceu um filho, a quem deu o nome de Enos. E nessa época, começou-se a invocar o nome do Senhor. Então, nós vemos aqui, no início, logo aqui em Gênesis, que desde esse tempo, as pessoas, depois da queda, depois da caracterização do pecado, já, a partir desse momento, entenderam a importância de se invocar o nome do Senhor. E se invoca através da oração. Então, a oração é uma prática antiga entre o povo de Deus. No momento em que ele se viu no pecado, no momento em que ele se viu na desobediência, ele já entendeu automaticamente, pelo Espírito que havia nele, que eles tinham uma necessidade de começar a invocar o nome de Deus, começar a buscar o nome do Senhor. E desde então, vem se trabalhando essa prática de se buscar a Deus através da oração. Por que eu digo isso? Porque Deus, ele tem inúmeras, milhares, milhões, infinitas formas de falar conosco. Porém, nós só temos uma maneira de se chegar a Deus, exatamente através da oração. Então, não existe outra maneira de conversar com Deus que não seja através da prática da oração. E a oração consiste simplesmente em abrir a boca e conversar com Deus. O que falta em nós ainda é acreditar e crer que Deus está interessado em nos ouvir. Ele está interessado em ter esse diálogo conosco. Nós ainda temos Deus como algo fictício. Alguns de nós ainda não cremos em Deus em grau e profundidade. De entender que Deus se trata de, apesar de ser espírito, mas se trata de uma pessoa. Se trata de alguém que existe de fato. Que existe, que está do nosso lado o tempo todo. Que está interessado em ouvir a minha voz e a sua. E eu quero trazer algo muito importante a respeito desse assunto, tendo em vista que desde os primórdios da humanidade, o homem já invocava o nome do Senhor. Eu aprendi algo a respeito disso e eu queria hoje compartilhar com você, que está me ouvindo agora, no intuito de poder ajudar de alguma forma, assim como eu obtive a ajuda, né, da parte de Deus a respeito desse assunto. Eu queria compartilhar com você, tendo em vista que, e crendo que também você pode ser ajudado naquilo que você tem procurado aí, ou de algum propósito, algum objetivo na sua vida. Por quê? Porque nós estamos vivendo tempos difíceis. Nós não precisamos ser um estudioso da Bíblia, não precisa ser nenhum teólogo para entender que nós estamos aí vivendo aí no que as pessoas, até as pessoas mais comuns, chamam de eventos finais. Até o mais ateu já assume, até a ciência já está assumindo que o mundo está estranho, que está acontecendo coisas nunca vistas na humanidade. E se a gente for se aprofundar mesmo no estudo bíblico, se a gente for analisar as entrelinhas e as linhas evidentes aqui nas escrituras, a gente vai ver que realmente os sinais estão se cumprindo e que nós estamos realmente vivendo aí os eventos finais. Eu creio nisso, eu acredito nisso. Isso aqui não é uma conversa. Se você acredita ou não acredita, isso não muda os fatos, não vai deixar de ser verdade pelo fato de você não acreditar. Então, nós realmente estamos vivendo isso. E eu tenho visto hoje, muita coisa envolvendo o povo de Deus. E o povo de Deus buscando aí várias formas aí de querer reverter esse quadro. E eu não vejo na Bíblia margem, e nem o Senhor dando uma opção para a gente, como crente,
de buscar Ele em oração no intuito de mudar aquilo que Ele já estabeleceu. Eu não vejo margem bíblica para isso. Porém, eu vejo o povo de Deus usando a ferramenta da oração para vencer determinados tipos de batalha. Eu posso aqui citar o exemplo de Neemias, que orou com o intuito de restabelecer os muros de Jerusalém. Eu posso citar aqui o fato de Daniel, né, que orou buscando uma resposta de Deus a respeito de uma visão que ele tinha tido. E eu vejo aqui muitos homens de Deus orando, o caso de Moisés, que passou 40 dias e 40 noites no monte, buscando a face de Deus, e buscando respostas de Deus, buscando ouvir a voz de Deus. E tanto é que ouviu que ele conduziu todo o povo durante 40 anos no deserto, dentro daquilo que Deus tinha programado, ouvindo exatamente o que Deus queria para a vida dele. Então, não adianta fazer protesto, não adianta fazer movimento de ir para a rua, de gritar, de fazer isso, fazer aquilo, no intuito de chamar a atenção de Deus ou de chamar a atenção das autoridades. Eu não vejo aqui, Neemias, por exemplo, como eu citei aqui, quando ele viu a situação de Jerusalém, passando por aquele local e vendo tudo destruído, tudo arruinado, eu não vejo Neemias chamando aqui um grupo de pessoas e indo protestar na rua. Eu não vejo ele fazer nenhum tipo de movimento nesse sentido. O que eu vejo é ele se prostrar diante de Deus, reconhecendo a sua insignificância, a sua pequenez, reconhecendo o quão frágil ele era e quão pecador ele era, e buscou a face de Deus, obteve o favor de Deus através dessa oração, e conversou com o rei, e o rei já tinha ido lá, aliás, o Senhor já tinha ido lá no coração do rei, e a gente vê aqui na história de Neemias, você pode acompanhar aí em casa, se você tiver acesso a uma Bíblia, eu aconselho você a estudar aí a história de Neemias, você vai ver que Neemias fez um rebuliço naquela cidade, né, e realmente conseguiu reconstruir os muros de Jerusalém, conseguiu colocar o seu projeto para frente, mas não foi através de movimento, não foi através de protesto, não foi através de confusão, de greve, nada. Ele simplesmente entendeu, através dos seus antepassados e estudando também as escrituras, que estava tudo já catalogado, que ele só tinha uma maneira de resolver a situação de Israel naquele momento, a situação de Jerusalém, era orando. Então ele buscou primeiramente a face de Deus, buscou realmente fazer a vontade de Deus, aí somente em seguida, quando obteve o favor de Deus, obteve a resposta de Deus, ele viu realmente acontecendo da maneira como ele planejava, como ele projetou. E não é só o caso de Neemias. Eu vejo muitos outros homens da Bíblia, eu poderia aqui passar a noite inteira citando aqui exemplos de homens que entenderam que não existia outra maneira de mover a mão de Deus, de obter o favor de Deus, de ver Deus fazendo alguma coisa na vida deles que não fosse através da oração. Mas a questão é que nós estamos vivendo hoje uma era muito urgente, tudo é para ontem. Hoje a gente vai assistir um vídeo no YouTube, se tiver mais de 5 minutos a gente já não quer assistir. E às vezes a gente pula e adianta o vídeo para ver logo de que é que se trata, porque nós não temos mais paciência de esperar. E hoje estamos aí na era do fast food, a comida rápida, ligou, chegou, pediu rápido e é para ontem. Pede uma pizza na pizzaria, se demorar mais de 30 minutos a gente já liga, e aí vai demorar, vai vir hoje, porque tudo é para ontem. E a humanidade está inserida nesse contexto. E como é algo que está dentro de nós, da nossa essência já, e já vem sendo trabalhado já há décadas, há séculos isso, hoje nós nos tornamos cristãos também dessa maneira, que não esperamos mais uma resposta de Deus. Não esperamos mais um mover de Deus. Simplesmente se ajoelhou, pediu, se obteve a resposta, beleza. Mas se não teve, já desiste, já abandona, já procura outro projeto, não persevera, não vai para frente. E eu sou uma prova viva disso, porque eu vivi muito tempo na minha vida no imediatismo. Quando eu colocava um propósito diante de Deus, se eu não
visse a resposta logo, eu já desanimava, já desistia, já ia para outra coisa. E agora mesmo eu estou em um propósito com Deus, de oração, algo pessoal meu e de Deus, né, que eu estabeleci aí com Ele, um propósito que eu conversei com Ele a respeito, porque eu estou aí com dificuldade, e eu coloquei diante de Deus isso, e estou aí esperando, já tá em 6 meses, nós já estamos em junho, já está aí na metade do processo, eu ainda não tive resposta, e eu estou esperando aí ainda tenho o resto do ano todinho para orar, e eu vou continuar orando até que Deus me responda, até que Deus faça algo a respeito disso, ou me responda aquilo que Ele quer que eu faça. Mas eu aprendi, na minha experiência, né, nessa caminhada, que eu não vou me atrever a fazer algo que Deus não respondeu. Por quê? Porque eu quebrei muita cara já a respeito disso. Eu entendia que as coisas eram de Deus e que Deus estava dando direção e metia os pés e de repente estava lá frustrado, decepcionado com aquilo que eu achava que era de Deus, né? Então eu tenho pisado no freio, tenho andado aí com a marcha mais lenta na minha vida, buscando aí viver um dia de cada vez, entendendo que Deus tem sempre o melhor para mim e entendi que é através da oração que eu vou obter essas respostas. Não tem outra. Eu já busquei, já tentei de todas as formas, de todas as maneiras no passado, até um passado bem recente, de fazer as coisas do meu entendimento, do meu modo. Mas Deus já me mostrou e já me provou que a resposta vem dele. Há um provérbio que diz que Deus faz o plano no coração. Aliás, o homem faz plano no coração, mas a resposta vem do Senhor. Prepara-se o cavalo para o dia da batalha, mas a vitória vem de Deus. A vitória vem do Senhor. Então, eu aprendi que não adianta o quão preparado eu seja, quão conhecedor eu seja, não importa quantas vezes eu já li a Bíblia, quantos livros eu já tenho lido, quanta experiência eu tenho na caminhada cristã, não importa. O que importa é que Deus estabeleceu uma maneira de buscá-lo. E essa maneira é através da oração. E se eu não entender isso, eu vou passar 2, 3, 5 anos, 10 anos, morrer aqui dentro da igreja aqui, velhinho, caduco, sem obter nada da parte de Deus, porque simplesmente eu quero barganhar com Deus, conversar com Deus dentro dos meus propósitos, dos meus objetivos, sem esperar a sua resposta. Então, ou eu desenvolvo, a partir de agora, esse relacionamento com Deus, de buscá-lo em oração, buscar a resposta, parar para ouvir, ou eu desenvolvo isso, ou eu ainda vou passar muito tempo no sofrimento. Eu não tenho um emprego que sirva, que supra as minhas necessidades. O meu casamento é uma lástima. Eu não consigo dominar os meus filhos. Eu não estou conseguindo me firmar em projeto nenhum na minha vida. E não adianta quantos movimentos você faça, não adianta quantos livros você leia sobre qualquer assunto que você esteja passando na sua vida. Se eu não desenvolver um hábito de orar, de realmente buscar a face de Deus em oração, eu não vou obter resposta nenhuma. Às vezes a gente diz, no campo das missões, da evangelização, diz, eu não consigo ganhar ninguém para Cristo, eu não consigo trazer ninguém para a igreja. Por quê? Porque simplesmente eu não entendi que todo o trabalho começa através da oração. Não adianta você pode dar uma cesta básica todo mês, você pode dar um carro zero todo ano para a pessoa. Você pode mandar mensagem diariamente, você pode fazer homenagem no Facebook, pode fazer o que você quiser. Se não orar, não serve. Se não orar, não consegue. A Bíblia diz que não tem como entrar na casa de um homem valente e tomar os seus bens sem primeiro não amarrá-lo, sem primeiro dominá-lo. E esse homem valente que a Bíblia fala é o próprio Satanás. E o que neutraliza a força do diabo é a vida de oração, é a oração. E é um fato importante aqui que eu citei, é exatamente isso, porque o hábito de orar que um crente tem que desenvolver não é simplesmente ter ali 2, 3, 5 minutos por dia de oração ou assim periodicamente.
Eu tenho buscado desenvolver uma vida de oração nesse sentido, não passar ali meio-dia ali ajoelhado orando. Não é isso que eu estou falando. É ter esse hábito de conversar. É como se eu andasse com Deus do meu lado. Eu entendo sim, é isso que eu vejo, é isso que eu sinto. Eu sinto cuidar de Deus diariamente na minha vida. Então, tudo que as minhas dúvidas, eu digo, Senhor, como é que eu faço? Senhor, eu estou pensando assim, Senhor, o Senhor está vendo isso aqui, como é que está? Então, eu tenho desenvolvido esse relacionamento com Deus de amizade, nesse intuito de entender que Deus está do meu lado, andando comigo e está interessado na minha vida. Então, não adianta eu querer idealizar nenhum projeto, não adianta eu querer colocar uma pessoa nos caminhos do Senhor, convencer uma pessoa a buscar os caminhos de Deus, fazer visitas diárias, mensais, semanais, ou 3, 4, 5 vezes num dia, se eu for na casa da pessoa, se primeiro eu não colocar ela em oração, se primeiro eu não colocar aquela vida em oração. E eu repito, eu estou falando experiência própria. Eu estou falando de coisas aqui que eu tentei fazer a minha vida inteira, de ajudar as pessoas pela minha força, pelo meu entendimento, pelo meu conhecimento, pela minha eloquência, achando que a maneira de eu falar com a pessoa iria convencê-la. E Deus já me mostrou, por A mais B, que não tem como eu fazer algo que não seja através da oração, se não for o Senhor que faça o sobrenatural. Por que eu digo isso? Porque, além de mim, investindo na vida daquela pessoa ou investindo naquele projeto, existe também as forças espirituais do mal, segundo o que o apóstolo Paulo fala em Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10, que esse mundo de treva é dominado por forças espirituais do mal. Então, se é espiritual, como é que eu vou vencer? Pelo conhecimento, como é que eu vou vencer? Pela força. Então, não existe outra maneira de vencer se não for através da oração. Não adianta nada eu chegar aqui num culto, na igreja, e depois vir pedir para o pastor, qualquer outro líder da igreja, qualquer outro irmão, qualquer, e pedir para impor a mão e orar pelo seu casamento, orar pela sua filha, orar pelo seu filho, pelo seu emprego. Se antes disso você não vem já há dias, meses, anos orando por aquilo. Não é a oração do pastor, a oração de um irmão, que vai mudar aí a sua vida instantaneamente como um passo de mágica, se você não cultivar uma vida de oração, se você já não tiver colocado aquilo diante de Deus já há tempos. Não é uma mágica que vai acontecer de você chegar simplesmente receber uma oração e tudo mudar na sua vida. Eu entendi isso na minha caminhada. Eu fiz isso muitas vezes. De achar que simplesmente pedir alguém para orar por mim iria resolver os meus problemas. Então eu entendi, e eu quero compartilhar com você hoje, exatamente isso. De que desde os primórdios da humanidade, desde que o Senhor concluiu a sua criação, no iniciozinho, através de Enos, filho de Sete, já começou a invocar o nome do Senhor, e todos os homens e mulheres da Bíblia, você pode acompanhar em toda a história bíblica, todos eles entenderam a importância da oração e entenderam que não conseguiriam fazer nada se não fosse buscando a Deus primeiro em oração. Se não fosse realmente buscando a direção de Deus para aquela determinada situação. Por quê? Porque Deus vê tudo, Deus sabe de tudo, Deus é onipresente, onisciente, onipotente. Se não for Ele dominando a minha vida, não vão ser os meus livros de teologia que vão me dar algum norte. Não vai ser quão formado eu seja, quão inteligente eu seja e quantas faculdades eu tenha. Se Deus não fizer nada, nada acontece. Porque a Bíblia diz que não uma folha da árvore cai se não for do consentimento de Deus. Então eu queria que você meditasse nisso hoje. Visse, né, revesse aí a maneira como você está se comportando diante de Deus nesse intuito da oração, porque eu digo por experiência própria, não existe outro meio de se obter a resposta de Deus que não seja pela oração. Não existe outra forma de se relacionar com Deus diretamente que não seja através da oração. Nós podemos ver isso do início ao fim das Escrituras. Homens e mulheres fazendo isso, buscando a face de Deus em oração. Tá certo? Então vamos orar. Senhor, eu quero te agradecer por essa palavra, que o Senhor vá de encontro a cada um que ouviu, meu Senhor, essa palavra através do YouTube. Que o Senhor esteja abençoando cada um e nos dando direção, continue nos abençoando, nos livrando de todo mal, te peço.
Ora, a Ti te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém.